Galera, a gente viu que o capítulo 1049 de One Piece foi finalizado com o Luffy acertando um socão e, teoricamente, finalizando o Kaido, o jogando de Onigashima até o Wano. Mas a pergunta que fica é, o Kaido foi de fato derrotado? E se foi, cadê o despertar do Kaido? É para responder essas perguntas que eu fiz esse vídeo aqui pra vocês, mas antes disso, já se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? Ah, e comenta também. Let's go! Fala galera, então, eu já vou logo dizendo que eu acredito que sim, o Luffy derrotou o Kaido nesse último capítulo, mas aqui eu vou abordar a possibilidade de que isso não tenha acontecido ainda, beleza? Até porque a gente ainda não viu o Kaido demonstrar o despertar da sua fruta. Ou será que a gente viu? Essa inclusive é a minha primeira opção. Será que o Kaido demonstrou durante a luta o despertar da fruta dele e não falou ativamente sobre isso? E mais, nós leitores não percebemos que ele estava usando? Particularmente, para mim essa opção é praticamente impossível, mas eu tinha que abordar ela. Eu vou dizer o porquê que eu acho que ela é impossível. Bom, primeiro que eu acho que o Oda não cometeria esse erro tão grave assim. Narrativamente falando, seria muito errado se o arco em que o protagonista precisa justamente do despertar para derrotar o vilão demonstrar esse despertar dele e não falar sobre, ou tipo, não ficar claro pra gente que tá lendo que ele tava usando o despertar. Fora que se a gente analisar toda a luta, a gente não vê nenhuma habilidade que o Kaido tava usando que pareça com um despertar. Ah, e obviamente aqui eu tô comparando o que seria o despertar, o possível despertar do Kaido com o que foi o despertar do Luffy, tá? Já que ambos usam, ou são usuários no caso, de frutas zoans mítica. Então assim, acredito que teria alguma coisa parecida, pelo menos, no despertar das duas. É suposição, mas é o que a gente pode fazer no momento. Mas voltando um pouco para analisar as habilidades do Kaido, ele conseguiu se transformar em um animal, no caso dele um dragão, que era o animal que a fruta dele permitia. E na forma de dragão ele possuía escamas que cobriam seu corpo, então ele ganhava uma certa resistência aí. Naturalmente, por ser usuário de uma Zoan ainda mais mítica, ele tinha muita resistência e força física, além de ter demonstrado também a forma híbrida dele. Mas até aí são todas habilidades que a gente já viu outros usuários de Zoan demonstrarem, e na teoria esses usuários não tinham a fruta despertada. Então, por causa desses motivos, eu acredito que não, essa possibilidade é totalmente impossível. A segunda opção é o Kaido não ter a sua fruta despertada, mas convenhamos aqui, o cara é um imperador, é uma das maiores forças do mundo de One Piece, então não faz nem sentido que isso aconteça. Essa é ainda mais impossível do que a primeira, na minha opinião. Fora que se a gente for analisar também narrativamente a obra, não faria muito sentido o Luffy, que na teoria era até mais fraco do Kaido quando começou o arco, conseguir no final do arco despertar a sua fruta e o Kaido não ter a fruta despertada. A outra opção também, na real, que cabe aqui nesse meio, é que o Kaido tem a sua fruta despertada, só que ele não quis usar, porque de alguma forma, quando ele usa o poder despertado da sua fruta, isso nerfa ele. Eu não acho que faça muito sentido também, por quê? Porque todas as vezes que a gente viu um usuário de fruta despertar a fruta dele e usar isso em batalha, ele ganhou um boost de poder muito alto. Foi assim com o Luffy, o Uro, o Kid. Então assim, não faz muito sentido que logo o Kaido, que tem uma fruta muito roubada, talvez que até do nível da do Luffy, ter um nerf quando ele usa o despertar? Eu acho que não. E isso nos leva à terceira opção, que pra mim é a mais possível de todas essas. Exceto, claro, uma última extra que eu vou citar no final do vídeo, mas vamos lá. Mas e se o Kaido ainda não foi derrotado pelo Luffy e a gente sabe muito bem que o Luffy, pra despertar sua Akuma no Mi, morreu por alguns segundos e aí ele voltou e aí o seu coração mudou o ritmo da batida e ele acabou despertando a sua Akuma no Mi. E ambos, tanto ele quanto o Kaido, possuem uma Akuma no Mi Zoan mítica. Talvez tenha uma conexão aí. A gente ainda, mais uma vez, não tem certeza de como é que funciona esse lance do despertar. Como eu falei, para mim particularmente, o usuário precisa ter um certo domínio da habilidade que ele possui. E talvez seja necessário também, pelo menos em alguns casos, não se sabe, que o usuário venha de fato a morrer, como foi o caso do Luffy. Obviamente que eu não acho que qualquer usuário conseguiria passar por isso. A gente não viu ainda, por exemplo, usuários de Logia despertando, mas um caso, por exemplo, que eu poderia citar aqui é o do Sabo, quando ele consegue em Dressrosa a Mera Mera, né, do Ace. E ali eu não acredito que se o Sabo morresse, ele conseguiria despertar simplesmente porque ele morreu. Não, ele teria que ter um certo controle absoluto, digamos assim, da habilidade dele. Coisa que ele não tinha ainda porque ele tinha acabado de consegui-la. Mas voltando para o Kaido é um dos imperadores, como eu falei, um dos mais fortes da obra. Então, para mim fica muito claro que se é necessário que um usuário morra para que ele desperte a sua fruta, pelo menos usuários de Zoans mítica, como é o caso deles dois, talvez o Kaido volte no próximo capítulo depois justamente de ter morrido lutando contra o Luffy com o despertar da sua fruta. E aí eu vou deixar para vocês aí nos comentários dizerem como é que vocês acham que seria o despertar da fruta do Kaido.
Particularmente eu não consegui pensar em nada, porque eu já acho o Kaido muito roubado. Então, se o despertar dele for algo tão roubado quanto o do Ruffy foi, coitado do nosso protagonista. Mas por mais que essa possibilidade aqui seja a que eu mais acredito que possa acontecer dessas todas que eu citei, eu ainda acho que ela não vai acontecer, simplesmente porque o Ruffy, no final do capítulo, já parece meio que caindo desacordado depois do golpe que ele finaliza o Kaido, supostamente. Então, eu acredito que ele não teria mais forças para lutar contra o Imperador. Fora que todas as outras resoluções do arco já foram concluídas. Então, o que eu acho que vai acontecer de fato é que o Kaido realmente foi derrotado no capítulo anterior, e a gente infelizmente não vai ver o despertar do Kaido. O que nos gera no final uma crítica ao Oda, porque pra mim não faz sentido o Kaido sendo o Imperador, ele de fato deve possuir o despertar da fruta dele, e se não for algo que nerfe ele de alguma forma, como eu citei antes, o que também pra mim não faria sentido, ele deveria realmente ser demonstrado contra o Luffy. Afinal a gente quer ver o nosso protagonista derrotando o Imperador na sua total força física, né? Para que ele de fato tenha esse mérito. Ainda vejo muita gente inclusive falando sobre como o Luffy precisou de muita ajuda. Eu também concordo que ele precisou de muita ajuda para derrotar o Kaido. E seria mais feio ainda se o Kaido não tivesse demonstrado esse despertar de propósito ou algo assim. Então, pra mim ficou meio estranho essa parte ainda. Vamos ver o que é que vai acontecer no capítulo da semana que vem. De qualquer jeito, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Eu vou ler todos os comentários. Não se esquece de se inscrever e deixar o like, beleza? E compartilha aí o vídeo com teus amigos que curtem One Piece. É isso. Fui!